Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que o nosso canal aqui é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer grandes arquitetos, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil, arquitetura e engenharia. Também, quem quiser ter o seu podcast pode entrar em contato com a gente. A gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários, e você pode ter o seu podcast. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os episódios do ManzaCast são exibidos no YouTube e no Spotify às terças e quintas, às 20 horas, beleza? Então, quem quiser assistir pode ir lá. A gente também vai lançando uma agendinha no Insta para você ver qual que é o convidado do dia. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo aqui, internacional. Ele veio de Goiás. A Alexandra falou com ele e ele topou. Sim, Estamos aqui. aqui. Fala, Henrique Neto. Prazer. Beleza? Muito Tudo prazer bom? estar aqui. Agradecer o convite de todo mundo. Muito obrigado, viu? Gratidão aí por essa abertura para conhecer um pouquinho da minha história. Muito legal. Legal. A Alexandra conversou com ele, né, na rede social, falou que nós éramos aqui um canal de podcast e tal, tudo. E ele falou que tinha uma visita aqui em São Paulo, que ele está aqui, ele vai na Sim. Expo Revestir, né? Isso. Uma série de outros compromissos que ele vai contar para gente. E colocou na agenda aí para fazer uma visita aqui em São José dos Campos e gravar esse podcast. Show. Gratidão, eu falo para você, sou grato aqui você topar e vir aqui de tão longe, né, para participar do nosso podcast aqui. Obrigado. Beleza, vamos conhecer aí um pouco do Henrique. Conta pra gente, quem é o Henrique Neto, arquiteto? Então, o Henrique, ele tem muitas versões, né? Eu sempre brinco isso com todo mundo, porque eu acredito muito nessa parte que a gente é muito múltiplo, muito amplo. Então, acho que eu dou uma abertura, às vezes até mesmo no Instagram, para as pessoas me conhecerem um pouco mais. E eu tenho feito isso muito agora por conta do marketing também, que tem me ajudado muito as pessoas me conhecerem mesmo. Quem é o Legal. Henrique? Porque às vezes a gente se comunica muito através de projeto, de uma forma muito distante, né, do cliente. Eu acho Sim, que é muito legal a gente se aproximar das pessoas que querem dividir o sonho com elas, né, com a gente, né, o maravilhoso. sonho delas com a gente. Então é Sim, muito importante a gente ter essa divisão. O Henrique é um garoto, né, que eu falo que ainda sou, mesmo sendo um homem já, mas tenho uma idade, sim. uma idade de novinho ainda, 26 anos, mas sou Menino, é um formado, menino. sou formado em arquitetura e urbanismo pelo Unitri, que é em Uberlândia, que é o centro do Triângulo Mineiro. Então, fui formado em arquitetura e Que é próximo urbanismo. lá. 100 quilômetros de Catalão, né? Hoje a nossa base fixa é em Catalão. Você é de Catalão mesmo, Isso, nasceu em Catalão. isso mesmo. Sou de Catalão, tive minha Catalão infância que é lá em em Goiás. Goiás, isso Legal. mesmo, que é numa parte sul de Goiás. Uhum. Então, fui criado, né? Nasci criado em Goiás, em Catalão, e logo assim fui sucessivamente, fui criando meu espacinho, minha formação, e fui criando aí, batendo um pouco mais de asas pelo mundo Legal. aí. E em que momento você nasceu lá em Catalão, foi crescendo? Você gostava de desenhar? Da onde veio para a arquitetura ou vontade de ser arquiteto? Ou quando você estava estudando, fez um teste vocacional? Como é que foi isso aí na sua vida? É muito legal essa relação, a minha relação com a arquitetura, que é Aham, uma relação muito, foi muito, parece que eu nasci para fazer isso. Eu sim, nunca tive fui naturalmente. muito natural. Quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, eu lembro do meu Enem que eu fiz. Eu tinha, não vou me recordar agora a idade correta, mas era no primeiro ano do Aham, ensino médio, assim. uns 16 por aí. Eu coloquei 16, 17. isso, era mais ou menos, era 15 anos, na verdade, porque eu Aham, entrei na faculdade com 17. Então, foi, no primeiro ano, eu já quis arquitetura, já coloquei noturno, integral e design de interiores. Mas design nunca foi uma vocação, assim, nunca foi um intuito. Eu sempre queria uma coisa mais ampla, que é a questão da arquitetura. Então, eu sim. sempre me imaginei sendo arquiteto. Isso começou muito da infância. Eu acho que muito pela influência também do meu primo, Thiago. Ele vai estar assistindo esse podcast aí. Ele é da área, do setor? Não, ele é advogado, mas Aham, eu acredito que ele sempre me instigou na parte muito criativa. uhum, Então, hoje, muitas coisas que eu tenho, assim, que eu lembro da infância, igual eu sou muito fã de Coldplay.
Ontem, inclusive, estava no Muito bom. show do Coldplay. Oh, maravilha, hein? Que Então, top. assim, juntei toda a semana de São De Paulo para eventos aí. aproveitar para fazer isso, né? Enfim, então eu acredito que muitas das coisas que eu me tornei foi muita influência dele, assim, nesse sentido de influenciar para me dar um caminho, Uhum. sabe? Então ele sempre me despertou muito a parte criativa. Eu lembro de quando a gente era criança, minha avó, né, morava numa cidade muito próxima de Catalão, cidade de Ouvidor. Sim. Goiás. E a gente ia passar, assim, às vezes um mês com a minha avó de férias, então juntava aquele julho gigante para todos os netos irem lá, principalmente nós três. Então a gente brincava de criar mansão. Tipo assim, é uma coisa que não é uma brincadeira normal. Então Aham. hoje eu paro para pensar e falo, gente, mas como que a gente parava Mas como é para que é? isso? Pegava uma cartolina, um Não, a papel. gente ia restos de materiais, porque minha avó Ah, morava entendi. próximo da prefeitura e sempre tinha uma reforma, alguma coisa. Então era tipo assim, pedaço de madeira, tijolo, coisa assim, e a gente criava as coisas mais malucas. E a gente gostava de carrinho, né? Então a gente fazia quem que era o dono dessa casa, era sempre um médico, um arquiteto. Então era Aham. muito legal isso. Eu tinha o quê? 7 anos de idade, Uhum. 6 anos de idade. Sim. Então eu lembro que sempre Coldplay, sempre quando alguém falava qual que é a sua banda preferida, era Coldplay, Uhum. desde 2006, 2007. Aham. E também arquitetura. O que que você quer ser? Sempre foi arquiteto. Assim, minha mãe fala que quando eu era menor eu queria ser motorista do caminhão de lixo, porque eu achava o máximo. Ele, aquele momento de processar o lixo, eu achava Aham. sensacional. Mas logo depois, né, que eu fui criando Aham. uma identidade, eu sempre quis ser arquiteto, nunca imaginei fazer outra coisa. E aí foi os Maravilha. caminhos, assim, desde quando eu me formei no ensino médio, eu fui prestando vestibular, Enem, e passei na Unitri. E foi um começo assim muito turbulento, porque eu vim de família muito humilde, Sim. então família simples, a gente nunca teve uma condição financeira para fazer uma faculdade particular. E eu Aham. falei, olha, eu quero e eu não vou abrir mão da gente Uhum. lutar isso, sabe? Então assim, fiz tudo que tinha que ser feito, consegui o Enem, consegui Uma bolsa? não, como chama? O FIES. Ah, Consegui o sim. FIES. E então, assim, eu consegui me formar e consegui E fazer. fazia bate e volta todo dia? Então, um ano da minha faculdade, a faculdade é 5 anos, né? Então, um Aham. ano da faculdade fui morando em Uberlândia. Só porque, assim, foi muito perrengue, né? Nesse Imagino. primeiro ano. E aí, chegou um dia, eu falei, mãe, não dá mais. Ela falou, vem embora e a gente dá um jeito. Mas, assim, a faculdade era um medo de não podia parar. Eu sabia que eu não podia Claro. parar. Porque eu sabia que eu tinha muito mais para crescer, um sonho, e eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Uhum. Nunca foi uma indecisão para mim. Maravilha. Eu gosto muito de moda, e até meus amigos da faculdade, às vezes falam assim, gente, mas você deveria fazer moda. Será que seria o Aham. caminho de você fazer moda? Quando a gente, na faculdade de arquitetura, tem uma fase que a gente tem uma crise existencial, né? Tipo assim, Uhum. realmente é isso que eu tenho para fazer? É isso que eu É preciso porque passar ele por tudo é isso? porque tá ligado, né, a É, criação, a sim, moda, sim, a sim, arquitetura, o design justamente. de interiores, tudo tá Justamente. ligado à A criação. Então ela tem criação, uma ligação direta, isso. na E minha verdade. criatividade, eu tenho uma mente, parece que inesgotável de criatividade. Parece que tudo eu quero reinventar, Uhum. inventar, fazer outras Gosta de fazer coisas. desenho à mão? Eu gosto de fazer desenho à mão, mas eu gosto muito de criação de colagem, de pegar uma coisa e misturar a ideia e fazer isso mais prático, sabe? Aham. Então, não tão lúdico, algo que você já consegue ter um material ali. Então, Legal. eu sou bem dessa veia, assim, dessa Sim. arte. Então, a faculdade sempre foi isso. E eu sabia que era isso que me Aí do movia. segundo pra frente você ia e voltava E todos voltava os todos os dias. dias. Isso foram Legal. 4 anos indo e voltando todos os dias, né? 100 quilômetros. É, Então, eu 1 hora trabalho. para ir, uma Isso. hora e 2 até a Aham. pegar o ônibus, Isso. chegar, Eu tal, tudo. trabalhava mais ou menos das 6h30, 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Trabalhava numa empresa de ambientes planejados, que hoje são muito meus parceiros, que são de marcenaria, Lá então de hoje, Catalão. lá de Catalão. E saía 5 horas. Qual que é o tamanho de Catalão, só para eu ter uma ideia aqui?
Catalão, ele tem aproximadamente 120 mil Ah, é habitantes. pequena. Ela não é uma cidade grande, mas é uma cidade muito. É um polo econômico muito grande nesse sentido. Bacana. Então lá é muito da mineração, que é um ponto muito forte da cidade, mas também o agronegócio, que Uhum. lá tem muitas lavouras e tudo mais, tem uma gama muito forte de exportação, contribui muito para a exportação. Então Aham. tem uma fonte muito bacana assim, dessa parte, e também montadoras, né, como algumas empresas que existem lá e movem também questão de empregos e trabalhos. Então é uma cidade muito povoada por gente que trabalha mesmo, assim. Uhum. E aí você já trabalhava então numa marcenaria na Isso. parte de De projetos? projetos. Eu era mais ou menos o projetista técnico disso. Então, tudo que Entendi. saía da fábrica passava por mim. Então, era bem intenso. Foram anos, assim, muito intensos, mas também de muito aprendizado. Então, por isso que eu acho que eu aprimorei muito em interiores. Eu sempre Aham. conto isso sobre a experiência, que eu falo assim, gente, eu sei como que isso funciona. Eu sei quanto que uma Exato. gaveta Estava lá, consegue sabe tudo sustentar, porque eu já fiz de isso e já vi na marcenaria, né? prática. Eu já vi isso na prática, como funciona, o que não funciona. Então Uhum. eu sempre trago essa forma muito prática e muito coerente para os projetos assim, por conta dessa experiência. Beleza. E aí eu fui nessa veia, né? E no último ano, foi, eu acho que o ano mais decisivo, assim, porque tem o TCC, né? Que é o TFG da Sim. arquitetura, que é um período muito complicado e também dura um ano, né? Não é algo Aham. tão prático. Estava fazendo estágio à distância e trabalhando nesse mesmo trabalho. Então eu Uhum. fazia uma carga horária meio exaustiva nesse sentido, assim, de para tudo dar certo, né? Para tudo funcionar, para me Imagino. formar. Então, eu trabalhava mais ou menos das 7 horas da manhã até 5, ia pegar o ônibus 5h30 e chegava 1 hora da manhã. E aí eu acordava 5 para estar no trabalho 5, Sim. 6h30. Então, foi anos assim bem complicados, mas assim, Quando é terça-feira, você já tá morto, né? é, aquela quarta você não aguenta mais, É, quinta e aí já chega. você já tá no automático, né? Isso, isso. Mas assim, eu sempre falo e falo muito com as pessoas mesmo que eu acho que tudo vale a pena quando você tem um objetivo, Com quando certeza. você tem um sonho. Eu falo que às vezes a gente acho que algo é muito impossível, mas nada é impossível para quem Não, a quer, força para vem quem do além, consegue. né? Isso mesmo. Então eu falo assim que é muito legal você lutar pelo que você acredita. Uhum. Eu sempre acreditei que eu seria arquiteto, sempre acreditei nesse sonho. Às vezes as pessoas falam, gente, arquiteto, conhecia às vezes uma visão muito longe, que era tipo assim, o Oscar Niemeyer, Aham. que é um ícone. Você tinha alguma referência de arquitetura lá em Catalão, um grande arquiteto na sua cidade? Então, lá na minha cidade, na época, eu não conhecia tanto, não tinha essa vivência. Eu Aham. acho que é porque as pessoas em Catalão eram pessoas um pouco mais antigas, que eram mais arquitetos. Agora que a partir, assim, da minha, vamos dizer, da minha leva, né, na minha Aham. idade, mais ou menos, que surgiram Uma novos coisa mais rostos. moderna, tal. Isso. Então, assim, por muito tempo, vamos considerar assim, há 5, 7 anos atrás, não tinha tantos arquitetos assim. Então, Aham. tá vindo numa leva agora. Eu acho que é uma profissão que tem humanizado mais. Eu coloco Aham. muito isso, eu até discuto isso com outros profissionais. Porque hoje as pessoas têm. Qualquer pessoa consegue se organizar e contratar um arquiteto. Uhum. Ela vê essa necessidade. Porque a arquitetura, por muito tempo, foi vista como um luxo. Como Sim. algo que, não, quem tem isso é só gente que, Casa assim, de revista, só casa de de artista, né? revista, é uma coisa muito inatingível. Aham. E hoje a gente vê que realmente é algo necessário. Eu acho que isso se Sim. dá muito por conta da humanização da imagem do arquiteto. Então, eu tenho Aham. visto que as pessoas têm se conectado mais com seus clientes, têm se conectado mais com as pessoas, têm feito mais formas. E eu acho que isso é uma coisa de mercado mesmo. Eu acho que está ficando muito para trás aquele arquiteto que quer se destacar somente pelo luxo, na minha Sim. opinião. Então eu vejo que hoje é algo muito da prática, muito do conhecimento, mas também muito da agregação, de aceitar aquele cliente, aquele sonho. Que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado por isso. É uma área muito glamurosa, às vezes Aham. quando você vê assim, que mexe muito com o ego, né, Sim. das pessoas, mas a gente tem que pensar que nada disso adianta se o cliente não está ali. Com Se o cliente certeza. não está E comprando se o aquela sua cliente quiser ideia. uma casa simples? Você tem que fazer a casa É, simples
Sim. do jeito que o cliente quer, né? Sim. E eu sempre brinco que às vezes a gente fala assim, alto padrão, alto padrão, alto padrão, para todos os lados, assim. Mas o que que é o alto padrão? Aham, Porque eu acredito que é muito da vivência das pessoas nesse sentido. sim. Então, assim, tá, mas o que que é um baixo padrão? É algo que seja ruim, mas ninguém vai fazer algo ruim para si Não, mesmo. não é. E o alto padrão é por quê? Porque ele tem uma qualidade muito boa e é muito bonito. Uai, mas por que uma casa simples também não é bonita? Entendeu? Que entra um pouco em conflito. Falo que existe casas luxuosas, isso a gente não tem como negar, mas existe casas, projetos muito bem feitos, projetos premiados que são projetos de baixo custo. Então, eu acho que a gente tem Beleza, que ter esse time. beleza. Vamos voltar lá. E aí, último ano, você fazendo seu TCC. Isso. Me formei. E agora? Então, foi no começo da pandemia, né? Minha colação de grau foi em fevereiro da Uhum. pandemia. E aí, em janeiro, em dezembro, de Nossa, 2019. você falou, putz, agora que eu me É, formei, que é isso? não, o pior nem foi isso, foi porque eu estava, né, a empresa que eu estava, que eu continuei nessa marcenaria, Uhum. queria abrir portas para mim, às vezes me tornar um arquiteto dali, ou fazer algo Entendi. um pouco mais, Junto com a porque eu marcenaria. estaria formado, né, já estaria formado, então eu já estaria dentro, já estaria conhecendo, já seria muito técnico, eu cuidava da parte da fábrica, da parte bem técnica, tinha coisas que até mesmo meu patrão não sabia como fazer e eu fazia. Então era uma parte muito que me exigia muito de muita responsabilidade. Então eu sabia que ali era um local que eu estava na minha zona de conforto. Eu imagino também que o volume, a massa de trabalho era Era gigante. gigante. Cara, porque um armário tem Ah, trocentas gavetas, sim, trocentos detalhes. sim. E essa marcenaria é uma marcenaria que até hoje se Era fazendo destaca Promob ou não? no Promob. Entendi. No Promob. E é uma marcenaria que ela se destaca até hoje na cidade. Então é uma marcenaria que para mim tinha um norte muito bom, Uhum. muito bom. Eh, e a partir disso, quando eu falei assim: "Gente, assim, eu queria era muito bom, gostava muito do que eu fazia, mas eu queria novos caminhos, queria Sim, novos rumos, eu queria a minha coisa, meu espaço, a certo. minha empresa". E assim, em janeiro foi em janeiro eu saí da empresa. Em fevereiro eu tive colação, enfim, teve essas coisas, para falar assim: "Não, março a gente vai começar". E a Expo Revestir foi o primeiro evento que eu fiz realmente profissional, que foi no final de semana que começou a pandemia. Então eu abri mão de tudo, saí do trabalho e falei assim: "Não, ótimo, agora eu vou abrir o escritório, vou para a Expo Revestir, Em São Paulo, em São Paulo, vou, levar essa bagagem de conhecimento para minha cidade", 2020 isso aí? 2020, "e vou começar a trabalhar". Aham. E é isso. Mas corta para eu voltando de São Paulo, correndo, porque tinha começado a pandemia. E eu cheguei em Catalão e falei: tá, e agora? Eu não tenho emprego e eu não tenho escritório. Todo mundo fechando, eu vou abrir um escritório agora? Como vai ser? E é aquele negócio que eu sempre tô falando aqui, né? Da gente acreditar muito. Eu sabia que uma hora ia chegar os Sim. clientes. Porque eu sabia que eu era muito bom no que eu fazia e sabia também que eu tinha vontade de crescer, de criar, de aumentar a minha gama de clientes, Uhum. de atender a população, de fazer várias coisas. Tudo isso que às vezes hoje eu estou tendo, projetos online, projetos de coisas, são frutos do meu pensamento de 2020. Então Claro. são coisas de lá, que eu já sabia que eu teria em algum momento. Uhum. Então, a partir disso que eu fui criando, fui fazendo, e assim, eu falo que agradeço muito a Deus porque nunca deixamos de atender clientes e também nunca ficamos sem projetos no escritório Uhum. desde a pandemia. Mesmo com a pandemia, a gente teve uma gama muito boa, a gente conseguiu, a gente não foi, eh, como que eu posso dizer? Até o pessoal fala assim: nossa, antes da pandemia estava um pouco parada a construção civil e na pandemia impulsionou. Porque a construção civil na pandemia impulsionou muito, Sim. né? Teve um crescimento. Eu falei assim: olha, eu não sei porque eu não tenho pré-pandemia. Eu só comecei, eu só Da tenho pandemia pós. para frente, Eu né? só tenho pandemia para frente. Então, para mim, eu não Aham. sei como, não tem esse parâmetro de pré-pandemia, né? Como que Aham. era antes. Para mim é sempre a partir da pandemia mesmo. Beleza. Mas aí você voltou da Expo Revestir, Isso. chegou em Catalão, começou a pandemia. Como é que foi isso? Cara, vou fazer online, vou fazer umas postagens aqui. Conta pra gente É. aí. Eu sei, assim, o começo foi aquele assim, tá, eu tenho a internet, Uhum. tem as pessoas que eu conheço, e o que que eu vou fazer para
essas pessoas saberem que eu tô na área. Uhum. Comunicar. É que você estava já inserido ali numa marcenaria, você já devia ter uma coisa super já legal. saber ali o que estava rolando ali na sua região, É né? isso. Eu fiz um truquezinho também, que é até legal de contar. Opa! Quando meu chefe chama Lucas, Aham. tinha algumas pessoas que trabalhavam na empresa que chamava Lucas, e o meu primeiro nome também é Lucas. Eu me chamo Sim. Lucas Henrique. E Falou Lucas, metade catalão já hoje. isso, exatamente isso. Só que na na empresa tinha muito Lucas e eu tratava muito com o cliente. Ele falou assim: olha, a gente precisa, né, ter algum nome para você. Tipo assim, como que vai ser dois Lucas no setor administrativo? Porque ele cuidava da parte de venda e eu cuidava da parte técnica. Então, assim, o cliente, falei com o Lucas, mas qual Lucas? Até essa Sim, identificação e comunicação é complicada. E ele falou assim: pode chamar de Henrique? Eu pode, nenhum problema. beleza. E a partir disso, Mas é seu nome. é meu nome, eu Ah, chamo entendi. Lucas Henrique. Henrique. Isso. A partir disso, todas as pessoas, clientes lá, começaram a me chamar de Henrique, 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 e ficou sendo Tá Henrique. ótimo também. Isso. A partir do momento que eu saí, e foi até algo que eu pensei, eu falei, gente, mas peraí, eu deveria aproveitar esse gancho do Henrique, porque muitas pessoas me conhecem de lá, para Claro. manter esse nome. E também Henrique é muito mais difícil, às vezes, ter um arquiteto, não impossível, também é um nome mais comum. Mas eu falo assim, é mais difícil ter um Henrique arquiteto do que ter um Lucas arquiteto, porque Lucas acaba sendo bem mais comum nesse sentido, né? Então foi aí que eu coloquei e Tem como bastante Henrique. Lucas, eu conheço vários. Então, por isso que eu abrangi o Henrique, porque eu acho que é um nome forte, é o meu nome, Uhum. mesmo sendo segundo, mas é meu. E a partir disso as pessoas começaram a me conhecer. Então, hoje até brincam que às vezes amigos de infância me chamam de Lucas. Hoje a maioria das pessoas me conhece como Henrique. Todas as pessoas praticamente me conhecem como Henrique. Mas Lucas mesmo são amigos, familiares, Ah, mesmo que me conhecem de Lucas. E é muito engraçado, você me chamar de Lucas na rua, às vezes eu vou demorar muito para entender que sou eu. Porque eu entendi. já acostumei muito com o Henrique, assim, com esse contato O pessoal diário. aqui, por conta do podcast, né, me Uhum, chama de Manza também. Fala uhum. Manza, beleza? Tudo certo. É meu nome também. É sobre isso. Então as pessoas me conhecem como Henrique Uhum. mesmo, nesse E aí, sentido. como é que foi? Você começou a fazer umas postagens, um cliente começou a ligar, entrar em contato, os Então, primeiros. a primeira coisa que eu fiz foi fazer um vídeo pro Instagram. Foi Uhum. tipo assim, olha, gente, agora vocês vão ver publicações do como eu Já trabalho, deu a cara a tapa logo de cara a cara. Foi tapa. com Pra tudo, mim sem não, medo. sem medo. Eu nunca tive problema de tentar. Aham. Eu nunca gostei de ficar na zona de conforto e até hoje não gosto. Então, sempre quando eu tô ficando muito acomodado, eu falo, não, peraí, isso não Uhum. funciona. Então, eu gosto desse esquema de recriar, de fazer, então, de abranger várias coisas. Então, foi a hora que eu falei, não, peraí, eu tenho voz, eu tenho uma rede social que pode me impulsionar muito, por que que eu não faço isso crescer? Por que que eu não conquisto essas pessoas através do que eu sei? Então, Aham. as pessoas, aquele famoso quem não é visto não é lembrado, né? Então eu falei, Isso. eu tenho que colocar minha cara a tapa, eu tenho que aparecer. E eu chegava para mim e falava, ô, você não tá precisando de uma reforma? Mandava. Uhum. Mandava WhatsApp, oi, tudo bem? E aí, você tá precisando? Às vezes uma amiga tava grávida, eu posso fazer seu quarto, posso, olha, se você quiser, eu não cobro nada, só para fazer. Por quê? Porque eu queria o quê? Um currículo. Sim. Queria uma vivência, queria ter aquilo. E eu, às vezes, seria muito mais difícil ter isso sendo, não, tipo assim, conquistando. Por que não fazer para um amigo, conquistar uma Sim. pessoa assim legal? Então foi isso. Fui divulgando para amigos, pedi para familiares divulgarem, para falarem. Algumas pessoas iam repostando. E aí foi tomando uma As proporção coisas gigante. foram acontecendo. Isso. E sempre eu aproveitava as oportunidades. Se tinha, uma casa cor em Goiânia, não conhecia metade dos arquitetos. Às vezes, assim, muitos arquitetos estavam no local depois que eu fui saber e eu passar por ele, tipo assim, nada. Eu não tinha essa vivência, mas Sim. eu queria estar lá, queria estar gravando, porque as pessoas, elas têm essa visão assim, nossa, ele busca muito conhecimento, Aham. ele busca tendência. Por isso que eu sempre aconselho todo estudante, vou dar até um recado aqui, Vai para lá. todo estudante de arquitetura, de tudo, começa, só começa. Começa fazendo seus vídeos,
Começa fazendo do que você é capaz, mostra o que você gosta, porque a partir disso você acaba atraindo esse público. Então, mostra para que você veio, o que que é o seu objetivo, o porquê que você é diferente também das outras pessoas, Sim. né? Porque eu acho que isso é legal, mostrar o que você gosta e não tenha medo. Não tenha medo de, vou passar vergonha, não vou gravar isso Aham. porque eu nem sei gravar. Não, se eu mostrar o meu primeiro vídeo do Instagram, Vai evoluindo, né? não, você fica. O meu primeiro podcast também dá Esses dias eu vergonha. peguei esse primeiro Reels e eu pensei assim, gente, o que eu estava fazendo? Que loucura é essa? Uhum. Falando, gaguejando, eu tava extremamente nervoso, sabia que eu tava assim, a sensação quando você olha é que eu tava suando frio. Aham. Mas o que que eu fiz? Postei, gravei, Sim. ficou bom? Não ficou. Mas o que é aquele É que negócio, nós somos muito críticos isso, e com nós. perfeccionistas, Isso. né? Você fica olhando e vendo os seus Ah, defeitos. Às vezes justamente. as pessoas não enxergam dessa forma, entendeu? Justamente. Então, assim, quando eu falo para as pessoas, é isso, vá, faça o que tem para ser feito, faça o que você tem vontade e não Sim. tenha medo de julgamentos. As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, isso você pode ter certeza, Uhum. né? Mas Com você vai certeza. deixar de fazer algo por isso, independente de onde você esteja. Até hoje mesmo a gente recebe críticas, e eu sei que quando mais eu evoluir, mais críticas terão, seja positivas, seja negativas, mas eu acho que um objetivo principal é crescimento, crescimento pessoal, crescimento profissional. E eu acho que isso a gente não pode abrir mão de colocar a cara a tapa, de fazer o que tem que ser feito, Aham. de realmente mostrar para que veio e realmente mostrar que você está ali e pronto para conquistar todos os cães desse mundo. Eu Com acho que é isso. certeza. Cara, você falando isso, é uma coisa que eu falo aqui para os convidados, né? Você fala muito bem, você sabe o que está falando, Uhum, isso traz a sensação, né? As pessoas que estão assistindo falam, pô, ele tem competência, aham, ele sabe o que está falando. sim, Então, com isso, você está vendendo, está exalando competência, entendeu? justamente. Para quem? Para as pessoas Sim, que querem contratar um serviço sim. aí de interiores, de arquitetura, Uhum, tal, tudo. E ela é, pô, que é. legal esse. O Henrique, eu vou dar uma olhada aqui na rede social dele, vou ver os projetos que ele tem aqui, né? Uhum. Então, E isso é muito só, importante. e só pegando o ponto que você só cria isso, essa responsabilidade, né, essa competência, cria essa autoridade, né? Sim. Você só cria isso quando você tem experiência. E você só cria essa experiência quando você realmente pratica, quando você coloca em ponto, né? Aham. Então, você não vai no primeiro vídeo falar com tanta autoridade, não vai no primeiro vídeo falar tão bem ou se expressar tão bem, Claro. mas é a continuidade, é a constância de fazendo, melhorando, autocriticando, mas de uma forma assim: nossa, eu posso melhorar isso, posso rever isso aqui, mas para um próximo, o que está feito. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito aquilo. Uhum. Show de bola. Eu tô vendo aqui o seu Insta aqui, tem grandes projetos, lindos projetos aqui. Sim, Uma casa aqui com algumas estruturas metálicas, isso. tal, tudo. Conta um pouco aí sobre o seu estilo, o que que você pensa quando vai construir um projeto e como é que é esse processo de criação. O Uhum. cliente entra em contato com você, como é que funciona toda essa construção Toda aí? essa parte, né? Então, as pessoas, às vezes, ou como acaba sendo conhecido na minha cidade, né, vem por conta já desse conhecimento, e eu acho que isso é muito legal, porque quando você for considerar a questão de trajetória, eu tenho uma trajetória de 3 anos na arquitetura, o que é muito pouco, Sim. que é muito pouco. Quando você vê, assim, nomes Mas de assim, 25 anos de... posso dizer que, como você já estava na Uhum, marcenaria ali, sim, você já estava dentro é, de um ambiente de isso, criação, tal, tudo. Então, esses justamente, 3 anos seriam de formados, é. entendeu? Porque a experiência É, vem de antes. isso, justamente. Então, assim, realmente as pessoas foram me conhecer como arquiteto Henrique Uhum. a partir de 2020, certo? Então, a partir disso que você consegue, que eu tive essa cara da arquitetura. Então, é muito pouco em questão de nome, de arquitetura e nessa questão. E eu fui aprimorando muito o meu estilo.
Porque antigamente, e eu sempre falo isso, assim, que você começa gostando de uma coisa, até mesmo arquitetos, igual. Quando eu estava como estudante de arquitetura, eu seguia inúmeros arquitetos. Escritórios que faziam clássico, estilo clássico, escritórios que faziam contemporâneo, moderno, toda essa parte. Depois que eu formei, eu falei, não, peraí. Aí você vem com a peneira. O que eu gosto disso? Eu gosto disso. Qual lado que. Aí você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Peraí, eu quero fazer isso aqui. Eu gosto disso, eu acho só belo, mas eu não quero fazer. E eu acho que também isso é muito pela prática, você vai aprimorando muito. Hoje no escritório a gente tem muito essa veia do contemporâneo e moderno. Então a Sim. gente trabalha muito com elementos do contemporâneo. Então, muitos madeira, cimento queimado, texturas, essas coisas bem naturais, estrutura metálica, grandes vãos. Então a gente gosta muito dessa arquitetura de integração, arquitetura livre, uma arquitetura moderna, mas que assim que seja com automação de iluminação. A gente gosta muito de iluminação. A gente tem vários cursos, inclusive, de iluminação. A gente gosta muito disso. A gente gosta de fazer um luminotécnico assim moderno e luminotécnico para Isso faz atender toda a diferença isso. no interiores, Isso, né? justamente. Eu falo isso para os Muita. clientes mesmo. Falo assim, olha, você, não É quero gastar, outro imóvel. eu falo assim, não quero gastar com X, com um revestimento muito caro. Eu falo assim, a primeiro ponto que você não pode abrir mão numa casa é a iluminação. Sim. Porque uma iluminação, às vezes você faz nada, ela fica perfeita. Às vezes você coloca um paredão branco naquilo, mas você coloca uma luz focada, você coloca uma iluminação bacana, você coloca um spot de chão, você consegue colocar inúmeras coisas e aquilo se torna grandioso. Com certeza. Você não precisa gastar rios de dinheiro para ter um projeto muito competente, um projeto muito bonito. Você precisa ter um bom projeto. Sim. É isso, sabe? Eu acho que a gente gosta muito do escritório de fazer projetos funcionais, projetos contemporâneos, mas projetos também que passam a identidade do cliente. Então, assim, a gente gosta muito de tons escuros. Mas se o cliente chega lá e não gosta de tons escuros, a gente não obriga, a gente não faz absolutamente nada. A gente tem que fazer um bom briefing e realmente seguir aquele gosto, seguir aquele ponto. A gente, lógico, que vem dosando, vem criando, vem colocando o nosso ponto, porque eu falo assim, a gente não pode abandonar a ideia jamais que a gente está ali por conta de um sonho. Sim. O nosso, de ser arquiteto, mas muito mais do cliente, por realizar aquilo. Às vezes é o dinheiro de uma vida que ele está entregando na sua Com mão, certeza. teoricamente, para você criar em cima daquilo. E você tem que ter essa responsabilidade. Eu falo assim que às vezes a gente tem que assumir o BO pra gente, sabe? Eu falo muito isso, porque às vezes as pessoas veem muito como flores, como glamour e tudo mais. Mas não, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente tá lidando com sonho. Imagina um sonho frustrado. Não é legal, sabe? Com certeza. Mancha uma vida, assim, dependendo. Sim. Porque imagina uma pessoa que junta o dinheiro, às vezes, de um casamento, de algo assim, para fazer essa casa dos sonhos, para fazer esse quarto de bebê. Pensa, quarto de bebê para receber aquele bebê e não é legal. Então, assim, você tem que ter essa Sim. responsabilidade. Legal. Eu vi aqui no seu Instagram também que tá projetos para todo o Brasil. Cara, Todo o Brasil. conta aí onde são esses projetos, tem projetos para todo lado. Conta Sim. como é que funciona isso. Então, a gente começou, igual eu falei para você, de um sonho, dos sonhos de 2020, assim Aham. que eu me formei. Eu sempre quis fazer projeto para todo lugar, Uhum. porque eu acredito muito em conexão de histórias e eu não gosto muito dessa. Eu gosto muito de desafios. Então, assim, Catalão, Goiânia, acaba se tornando muito confortável para mim, porque é Uhum. algo que você já conhece às vezes as pessoas, você já tem uma noção. Então, pensa fazer um projeto para uma pessoa super de longe que você nunca teve uma vivência e você vai conhecer essa pessoa totalmente e criar um projeto para ela. É muito legal isso. Então, hoje a Sim. gente tem feito muitos projetos fora e assim, a nossa tendência para esse ano de 2023 e os próximos anos
anos, é ampliar muito mais esse caminho, ampliar muito mesmo. Então, a gente tem projetos em São Paulo, a gente tem projetos em Goiânia, Ribeirão, tem projetos em Uberaba. Daqui a Então, pouco vai ter aqui em São José dos vamos Campos, ter hein? aqui em São José dos Campos. Podem me chamar, estarei aqui Isso, firme e forte. beleza. Mas a gente também, por conta, eu acho que, igual eu falo, né? Para mim não teve pré-pandemia, só teve a partir disso. Então, Aham, acabou se impulsionando muito essa a reunião online, coisas que às vezes não tinha sim. tanto antes. Às vezes tinha, mas era muito assim, uma multimarca, uma coisa muito para fora, sabe? As Uhum, pessoas às vezes iam para se reunir e tudo mais. E hoje não, hoje a gente pode estar em qualquer lugar, qualquer momento sim. e tudo certo, sabe? Então a gente projeta para todo o Brasil, a gente consegue fazer esses projetos, a gente consegue ter essas reuniões e dá super certo. A gente consegue, assim, a gente não gerencia a obra, né? Mas a gente acompanha no sentido de que a gente dá um apoio para o cliente. Então, olha, se tiver alguma dúvida, eu falo sempre assim, que um projeto bem feito não cria tantas dúvidas. Lógico que tem dúvidas muito pontuais, ou tem Uhum, dúvida, às vezes, em loco surge alguma coisa, principalmente em reforma, né? Porque sim. reforma sempre tem alguma coisinha que não estava prevista, alguma coisa assim que acontece, mas é tudo dentro dos parâmetros normais. Uhum. Mas a gente consegue administrar isso de uma forma muito Eu leve, acho muito que isso é tranquila. até uma coisa natural da construção civil, né? Sim, Porque é muito complexo sim, você fazer sim, tanto uma reforma quanto a construção de um imóvel novo. São tantas variáveis ali sim. que uma coisinha que não estava prevista ou outra, Acontece e tá naturalmente. tudo bem, tá É, tudo bem. tá tudo bem. Eu sempre falo para os clientes, olha, pode acontecer alguma coisinha, isso é normal, mas como a gente vai resolver isso é a grande chave do negócio. O Uhum, problema não é o problema em si, é como a gente vai resolver isso, né? Então a certo. gente sempre tá muito, a gente tem um contato muito acessível com os clientes. Uhum, Então, os clientes sempre têm o nosso WhatsApp do escritório, a gente sempre tem esse contato, a gente tem o grupo com todos, a gente sempre responde, eu sempre coloco eles muito assim: olha, qualquer dúvida, se às vezes tiver algo urgente, podem me ligar, eu vou estar atendendo, porque quando a pessoa me liga, eu sei que é algo urgente, aham, né? Então, eu sempre deixo isso muito livre. Quando são coisas assim, pontuais, pode mandar no WhatsApp, que eu sempre tento responder à noite ou responder no outro dia de manhã. É muito tranquilo, assim, eu sou muito tranquilo em comunicação. E eu acho que isso facilita muito, porque uhum, o cliente, eu acho que ele se sente muito seguro com isso. Então ele sabe que ele vai me achar. Sabe, assim, ele sim, sabe que eu vou responder, ele sabe que em algum momento eu vou aparecer para dar um apoio, para fazer o que for necessário, se não for algo urgente. Se for urgente, ele vai me ligar e com certeza eu vou atender. Então é sim. muito tranquilo quanto a isso. É, eu também vi aqui no briefing aqui que você também fala muito sobre paisagismo, né? Isso. Conta um pouco aí dessa história de É. paisagismo, como é que foi isso aí? Então, eu, nas aulas de paisagismo na faculdade, sempre me encantavam muito. Desde o primeiro período, a gente tinha sempre essa aula de paisagismo, entender o paisagismo, estudar sobre. Eu acho que isso foi muito fundamental para minha paixão, porque antigamente eu não conhecia nem o termo certo, que é paisagismo. Uhum. Falava sobre jardim, Jardim, jardinagem, jardinagem. sobre uma coisa assim, e às vezes eu estava acostumado, por ser uma cidade pequena, né, Catalão, às vezes os jardins são muito parecidos. Ou então, assim, às vezes você não tinha muito parâmetro de outros jardins ou outros pontos. Por isso que eu sempre falo, é muito importante ir em feiras, ir em casa cor, para Buscar você sempre abrir a conhecimento, sua né? mente, abrir sua mente, para você falar assim, nossa, às vezes tem um jardim que não faz parte do seu, não é o que você gosta, Aham, mas é algo legal para você entender, porque às vezes tem um cliente que vai gostar daquilo. Então, eu sim. acho que é legal você ter esse leque, né? Que você consegue abrir a sua mente, resgatar algumas coisas da sua cabeça do que você já fez, né? E tudo Sim. mais. Então, é muito legal isso. Então, eu gosto muito de paisagismo, Aham. muito mesmo. É, se Eu, você olhar um imóvel pronto, pode estar pintada a casa. isso, Cara, se não tiver pelo menos uma graminha, é, meu, ela ficou horrorosa, horrorosa. É horrorosa. Não isso. parece uma É, casa nova, sim. bonita, tal, Sim, tudo. sim. E eu Né? sempre falo para o cliente que é muito legal abranger o paisagismo, mas integrá-lo ele na casa. Uhum, Principalmente quando a gente vai fazer arquitetônico, a gente gosta muito, é uma veia muito grande assim no escritório, muito mesmo, que é a integração do interno com o externo. uhum, Eu tive um professor na faculdade, que é o Hélio, ele
sempre abrangia isso, que o paisagismo ele só se torna paisagismo a partir do momento que ele cria uma paisagem. Então ele tem que criar uma paisagem e dar uso para ele. Então não adianta, às vezes, até ele comentava muito sobre isso, que não adianta você ter um paisagismo tipo praças e parques sem sombra. Sim. Você vai ficar ali, se é Não vai, né? um clima quente, de sol, você não vai ficar ali, ele só fica bonito, mas ele não fica algo usável. Então, o que é legal é você tem que criar usos para as pessoas usarem e fazerem parte daquilo. Uhum. No projeto que a gente faz de integração, né, que a gente gosta muito do paisagismo, integração com essa parte arquitetônica, a gente pensa nisso. Tá, como que o cliente vai usar esse jardim? É só para ser bonito? Ou vamos criar algo para usar? Vamos criar um pergolado legal para ele fazer parte daquilo? Uma área da piscina que consiga integrar com esse jardim para criar algo de sombra, algo que pode Uhum. ficar o cachorro, ficar a criança brincando. Então a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem muito isso. Então veio muito dessa veia desde a faculdade e a gente começou a criar muitos jardins e explorar muito isso. E eu sempre fui muito fanático assim em plantas, gostava muito, por referência até mesmo minha avó. Minha avó ela ama planta e ela sempre gosta, sempre cuida e ela sempre me manda foto. Olha essa planta que eu comprei. Minha avó Sim. hoje mora em Curitiba e mas muito tempo ela morou em Catalão, então a gente sempre tipo assim, às vezes ela me ligava, passa aqui no almoço, só para você ver que abriu uma flor Uhum. da orquídea, né? Sim. Enfim, abriu na roseira, abriu uma flor, então a gente sempre teve muito esse contato com plantas mesmo por conta dela. Então, a partir disso, eu fui tendo um leque legal de informações e fui criando. Então, hoje Sim. no escritório a gente faz muito projeto de paisagismo, seja para apartamento, seja para casa, porque eu falo muito que o verde, né, traz Sim. esse contato direto e esse aconchego, esse conforto, que eu acho que hoje é assim indispensável para nossa saúde, para a saúde mental principalmente. Com Então eu acho certeza. que vale super a pena ter esse cuidado, ter esse jardim em casa ou em qualquer lugar a gente consegue adaptar isso. Maravilha. Você quando começou, você já só fazia parte de arquitetura e interiores ou começou na arquitetura e foi migrando, vendo a necessidade de fazer Uhum. o interiores junto ali para integrar os 2 projetos? Não, eu sempre comecei com interiores. O primeiro É de ponto dentro para fora os então. primeiros projetos foram de interiores. Eu Entendi. acredito que vem muito referência também da marcenaria, porque é algo Com que eu certeza. explorava muito, né? Então, o arquitetônico foi surgindo um pouco depois, assim. O meu interesse, minha vontade, às vezes até surgia para fazer, mas às vezes no começo eu falava, será que eu faço? Será que é isso que eu quero? E logo foi amadurecendo a ideia, fui pegando alguns projetos arquitetônicos e eu vi que realmente gosta de trabalhar, de projetar, Sim. seja qual tipo for. Beleza, show de bola. Eu vi também que nos projetos de interiores você tem uma parte forte aí que é a parte infantil, quarto de bebê e Sim. tal. Conta aí um pouco dessa história. Hoje nosso de 20 projetos que tem no escritório, pelo menos 5, né? Digamos assim, nossa gama de áreas são muito grandes, né? E na arquitetura de interiores, a gente tem muita coisa como clínicas, muitas coisas assim pontuais que a gente trabalha, projetos comerciais, e 5 desses projetos, assim, de 20 são quartos infantis. Então a nossa veia é muito grande. Acho que é por a gente, tem muita referência por a gente, meu jeito também muito divertido e Aham. muito aberto também, muito colorido. Então, eu acredito que as pessoas também veem essa coisa muito lúdica em mim, de criação, de reverência nesse sentido. E eu acho que é tudo que um quarto infantil pede, né? Porque o quarto infantil, quando você coloca no primeiro ponto, você tem que despertar aquele interesse da Uhum. criança. Então, às vezes, assim, tudo bem você criar um quarto branco, um quarto clean e tudo mais, isso é uma outra veia também e super respeito. Mas é muito legal você também criar um projeto que seja, tipo, de astronauta, sabe? Que a criança tem Maravilha, aquela hein? referência, a gente consegue criar algo muito legal. A gente até fez um que é inspirado em astronauta, e então, assim, a gente Nossa, que da sempre. hora, hein? Até eu gostaria de um desse A aí. maioria dos meus projetos, a maioria mesmo de quartos infantis, quando a gente entrega, eu falo, gente, eu moraria fácil nesse quarto.
Sim. Porque eu acho que é muito legal. E eu penso assim, que legal ter um quarto, ser criança e ter um quarto de criança. Eu acho Uhum. que é muito legal isso, você ter algo que você pode brincar, se divertir, ser bonito, ser legal. E isso não tem nada a ver com valor, eu acredito, com preço, né? Sim, Acredito muito no valor que isso é criado. Então, assim, o valor de realmente criança sim. brincar e ter aquele momento de o espacinho dele brincar, eu acho que isso vai criando um adulto muito bacana, assim, muito que se permite Uhum. viver, se permite criar, ter uma criatividade por conta dessa parte lúdica, né? É, eu imagino que isso na vida de uma criança faz toda a diferença, Sim. entendeu? Ele tem ali um Ah, espaço, pô, para ele sonhar, sim, brincar, estudar, fazer tudo que sim. ele necessita Aham. na vida dele, né? Ele tem um espaço ali que deve ter pensado, uma Isso. mesinha para ele estudar, Aham. um lugarzinho para ele brincar, tal, tudo colorido, tudo Sim. muito legal, né? É. E um quarto, assim, que pra mim. São dois quartos, na verdade, que eu vou citar, que eu acho muito legal. Que são os quartos. Tem o quarto do Marcelo, que é esse de astronauta, que os pais dele deixam ele criar, porque é uma criança muito inteligente. Uhum. Quando você conhece o Marcelo, desde o primeiro contato, eu falei, gente, que garoto bacana, sabe? Com 5 anos, muito legal, muito curioso, muito assim, lúdico, uma criança que realmente é criança, que realmente gosta de criar coisas, de que acredita, que pensa no astronauta, que acredita em várias coisas. Então, assim, eu acho isso muito legal. E a Uhum. gente criou esse quarto de forma assim muito legal. E quando a gente mandou esse quarto, quando a gente finalizou, falei, gente, é a cara dele. Maravilha. Quando eu mostrei para os pais, eu falei assim, não tem como eles não aprovarem, porque ficou a identidade exatamente do jeito que ele é. Quando a mãe recebeu, ela falou, não tem, é irretocável, não tem nem o que eu mexer, não tem nada o que eu fazer, Uhum. sabe? Então acho que é muito legal. E o quarto da Gaia, que ela é um projeto bem no começo, que ela inclusive a mãe da Gaia, né, é minha amigona, e, enfim, desde séculos atrás, desde os perrengues, e aí Ah, eu fiz. perrengue é eterno, né? E Ele muda um pouco, assim, mas os perrengues bem perrengues. sim, Os perrengues mais perrengues ainda. Então, e eu criei assim um quarto super barato, mas um quarto quando você olha no sim. Instagram, você fala assim, gente, não, sabe, não tem como ser um quarto que não fala muito sobre os pais, sobre ela também, num estilo Uhum. bem folk nature, sabe? Uma coisa bem Aham. natural, uma coisa bem escandinava, então é muito legal. Então, é um quarto que mostra muito que você não precisa. São dois extremos. Um quarto do Marcelo, que é um quarto mais sofisticado, mais muito bonito e também muito irreverente. Uhum. E o quarto da Gaia, que tem as mesmas características, mas de um custo baixo. Então, assim, Sim. quando você colocar um do lado do outro, você tem a noção que o quê? Que o preço pode ter sido diferente, sim, inúmeras vezes, mas o valor, o lúdico, o que a gente quer passar foi o mesmo. Sim. E o Henrique Neto, né? Se formou, começou a fazer projetos ali, grandes projetos, foi crescendo profissionalmente. Onde é que você busca conhecimento? Onde é que você busca crescimento profissional? Você falou também que trabalha com a internet, você faz o tráfego pago, tal, Isso, para buscar esses isso, clientes fora isso. do seu estado, para Sim. todo o Brasil, fora da sua cidade. Conta um pouco. Espera aí que eu fiz uma pergunta muito longa. Vamos voltar no conhecimento Aham. primeiro. Tá. Vai lá. O conhecimento, eu falo assim, que eu sou muito curioso. Aham. E eu sempre deixo as pessoas em volta de mim muito curiosas. Então eu Sim. gosto que as pessoas tenham essa curiosidade. Uhum. Porque eu falo que a partir do momento que você é curioso, você tem interesse de conhecer as coisas. Você tem interesse de explorar, você tem Sim. interesse de descobrir, você tem interesse naquilo. Eu acho que tudo que a gente tem com vontade, com interesse, um interesse no sentido assim, de realmente ter esse descobrimento de ter isso, é muito legal e muito satisfatório. Uhum. Então eu gosto, tipo assim, quando eu vou numa Expo Revestir, um exemplo. Eu tenho interesse de saber o que que é novo. Eu não quero saber o que é belo, o que é. Assim, lógico que é muito legal, mas entende que eu tenho a necessidade e a vontade, a sede mesmo, de descobrir, tá, mas o que que tá usando?
eu gosto, eu não gosto disso. Eu acho que já ter essa opinião como arquiteto, sabe? Eu Uhum. gosto disso, não gosto disso, mas eu tenho conhecimento. Por quê? Porque se em algum momento um cliente chegar para mim e falar, eu vi isso e tudo mais, eu acho que a pior coisa que às vezes eu sinto na profissão é Aham. quando um cliente tem mais informação que eu sobre aquilo que eu domino. Aham. E eu acho que isso é muito, assim, é legal que você se desperte e fale assim, gente, eu tenho que pesquisar mais, eu Sim. tenho que fazer mais, que aí te tira da zona de conforto. Uhum. Mas a partir do momento também que você sabe, que a gente fala assim, nossa, eu vi uma piscina que está sendo feita lá nos Estados Unidos. E aí você vai falar assim, sabe, que bizarro. Mas Mas às você, vezes aquilo que é, usa lá não usa aqui, né? justamente, mas aí que é legal você falar pro cliente, Uhum. expressar tipo assim, olha, é muito legal, mas funciona lá. Ou é muito legal, mas às vezes tem um custo mais alto, do Uhum. que você às vezes não tem informação nenhuma sobre. Ah, não vi, nunca vi. E como que você tem esse conhecimento? Parando para pesquisar, parando para saber, antenado para ver o que está acontecendo, Nas seguindo exposições, né? as exposições, as feiras, igual eu comentei com você antes, né? Sobre a Uhum. Feira de Milão, que é um sonho nosso de ir. Então, se tudo der certo em 2024, estaremos lá. Estará. Então, é uma sede, porque às vezes são coisas que lá não usa, mas tem muita referência para cá. Sim. Então, às vezes, uma poltrona É lá porque é a que. tendência, né? Nem Isso. sempre aquilo você vai usar num projeto de Sim. uma casa, mas Sim. é uma Uma tendência tendência. mundial, né? Isso é legal. Porque o que? Às vezes a gente traz muito. O que é de lá, a gente traz para cá. De uma forma adaptável. De uma Uhum. forma que realmente dá certo para o nosso dia a dia e para nossa realidade. Eu acho que é isso. A tendência, até comentando sobre moda, né? A moda, às vezes as pessoas não entendem como o que é um desfile de moda de alta costura. Nossa, Sim. as pessoas vão usar isso no dia a dia? Claro que não. Uhum. Isso é o quê? É uma busca, uma fuga para você criar uma coisa diferente, criar algo, uma tendência, e meia, às vezes, uma coisa que é bizarra. Entendeu? Uma coisa que você faz, gente, que bizarro isso. Mas por quê? Porque é arte, é uma fuga da realidade. Uhum. Então, a gente vê muito isso às vezes nas feiras. Ah, você vai ter uma poltrona que às vezes é muito pesada, que isso às vezes não funciona no seu dia a dia, mas o material às vezes é adaptável para criar um outro conceito, a Uhum. forma é adaptável para criar uma outra forma. Sim. Então é assim, é às vezes o bizarro que você consegue tirar as referências para você de criação. Então Sim. você consegue, eu até falo, é o lúdico que você consegue passar a peneira e trazer as coisas para sua realidade. Eu acho que é basicamente isso sobre conhecimento. Eu acho que é você pesquisar. Pesquisar. Todo o tempo que você pesquisar e estudar vai ser pouco. Uhum. Então, pesquisa, estuda. Ah, você está tendo um curso online. Eu já fiz inúmeros cursos online de tudo. Às vezes eu entro, fico lá 3 aulas, eu falo, gente, isso não é para mim. Sabe? Então, mas assim, já tem esse conceito já Uhum. das coisas. Já cria isso. Às vezes, se é um curso gratuito, você tem a oportunidade de fazer, por que não fazer? Sim. Sabe? Isso te agrega conhecimento. Às vezes você vai conhecer um pouco mais esse arquiteto. Você vai, às vezes, aprender alguma. Ah, sei lá, eu sei muito de SketchUp. Exemplo, que é um programa que a gente usa, Sim. né? É só contextualizando para quem não sabe. Enfim, mas você, eu entendo muito de SketchUp, não preciso, mas às vezes assim, descomplica o SketchUp. Às vezes tem uma coisa, uma ferramenta, uma forma Uhum. nesse curso que vai te agregar Facilitar muito, ali o seu facilitar a sua trabalho. vida. Por que não? Acho que a gente tem que estar aberto a muitas possibilidades, assim, de realmente entender e realmente ser humilde mesmo Sim. de falar assim, não, peraí, eu não sei tudo. Porque você não sabe tudo, a gente não sabe tudo. Sou Uhum. formado, pratico, sou arquiteto, enfim, mas eu não sei tudo de interiores. Eu Ninguém não sabe sei tudo. tudo. E eu acho que isso é legal, porque é a busca do conhecimento. Então, Claro. a partir do momento que você entende que você não sabe tudo, que você tem muito o que aprender, aí Você que a está graça sempre começa. Porque aí isso, buscando. você tem sede de ser muito bom. Uhum. E eu acho que é isso que é legal. É, tem uma frase do Platão que fala: só sei que nada sei. E ele era um pensador lá, né? Justamente. E tal. Ele era É, um cara muito é, sábio. sim. Então, ele está falando sobre isso, Uhum. né? Que E o se você for. universo é tão vasto É, que ninguém sabe tudo, entendeu? justamente. E você saber que você não sabe mostra que você está sempre buscando Uhum. novos E aí, conhecimentos. se você for pegar essa frase, ela diz exatamente isso que você disse, assim, de Isso. essa interpretação, de você
pegar isso, né? Falar assim, não, realmente eu sei dessas coisas, mas eu nada sei. Ou Aham. seja, eu Tá sempre sei, buscando o novo, né? sei o que é necessário para o meu dia a dia, mas eu posso aprender muito mais com isso. Eu acho que isso é muito legal. Uhum. Show de bola. Também, uma coisa assim, dessas feiras, né, que a gente vai, visita, conhece os ambientes, Uhum. é o network também, né? Sim, Por quê? Cara, você vê um fornecedor de sofá que não tem lá em Goiás. isso. Cara, eles mandam um móvel para o Brasil Pro todo. Brasil Você vai todo. pegar um catálogo ali, uma revista que você pode mostrar para o seu Sim, cliente ou entrar no site dessa empresa. Pô, sim. tem um fornecedor aqui, os caras têm um preço legal e, bicho, os caras fornecem um material fora de série, entendeu? Então, isso também pode agregar demais aí É, para o é. seu trabalho, né? Não, De justamente. arquiteto, de Eu interiores. falo que hoje é muito, tá tudo muito em comunicação, sabe? Não Uhum, tem nada longe, não tem nada impossível, não tem nada complicado nesse sentido. Então, hoje, assim, a gente tem fornecedores nas próprias cidades, mas a gente pode comunicar com todo o Brasil. Todo mundo leva para qualquer lugar, faz, manda para qualquer lugar. Então, é muito legal uhum. essas feiras, porque você tem o quê? Você cria bagagem. Então você cria uma gama de fornecedores legal, você consegue ver os acabamentos ali, porque eu acho que isso é importante. Uhum. Então, assim, surge um exemplo, a Duratex, que é uma empresa super legal que a gente usa muito no escritório, que é uma empresa de MDF. E também é piso vinílico, né? É Aham. laminado, enfim, que é da Duraflor. Mas, enfim, a Duratex é uma empresa que ela tem uma gama de cores, de texturas, e eu sou, assim, alucinado pelas cores, porque eu acho muito legal o jeito que eles trabalham, o material, enfim. O quanto eles são à frente do tempo, assim, de realmente criação, são ligados nas tendências, é muito Viu, legal. Duratex? Ó, patrocínio aqui no Duratex, ManzaCast, hein? ó, patrocina a gente, que eu tô aqui Tô fazendo jabá. brincando. Não, tô brincando, mas pode falar. Que é bom tem que ser falado, Sim, né? sim. A Duratex é uma empresa muito legal e eu falo assim que eles inovam muito nos estandes. A gente já vai para revestir já com expectativa de como vai ser, Uhum, sabe? Eu acho que isso é fantástico. E quando você cria essa expectativa e quando você chega lá, você entrega muito mais que você criou. Eu acho que isso é fantástico e é uma coisa que a gente pode levar para o nosso dia a dia mesmo, né? De uhum, entregar muito mais do que a gente propõe. Mas, enfim. E eu acho legal porque você conhece os catálogos, você consegue pegar, você consegue ter o tato que às vezes no online você não tem. uhum, Então aproveitar igual, tá tendo o Design Week, que é várias empresas, vários criadores, né? Vários designers criando, fazendo palestras sobre sustentabilidade, sobre várias coisas muito legais. Por que não ir para você, às vezes tem uma poltrona que está sendo lançada, sem até confortável? Não, tem essa vivência, aquele tecido super novo, igual tem um tecido que é um tecido que estava usando na Feira de Milão, uhum, que é o buclé. Hoje a gente tem, e isso foi nesse ano, no ano passado, perdão, no ano passado. Nesse ano você já vê que a maioria das empresas moveleiras, das que criam poltronas, sofás, estão trabalhando com esse tecido. uhum. Não é às vezes o mesmo tecido de lá, mas é uma readaptação do tecido. Então imagina, nossa, um tecido que surgiu lá em Milão está sendo utilizado aqui. Às vezes não surgiu, talvez voltou, enfim, mas é um tecido que voltou com tudo, ou está sendo usado com tudo, e surgiu lá. Então é legal você ter isso. Então, assim, numa feira você tem a oportunidade de você encostar no tecido desse, sentir é bom ou não. Senta num sofá desse, de Uhum. designer, é gostoso? Não. É legal? Não é bacana? Sim. Coincide o valor, às vezes, agregado? É para o meu público-alvo ou não? Então, acho que essa vivência você só tem no presencial, que é Uhum. assim, você como arquiteto criando essa vivência para o cliente. Tipo assim, olha, eu já sentei, não gostei, eu acho tal coisa, olha, muito bom, tem esse custo, ou não, é sensacional, vale a pena para o seu projeto, por isso que a gente colocou, eu acho que você só tem isso, igual você tem da Duratex. A gente trabalha muito assim, ah, não, isso aqui traz um aconchego, é confortável, Uhum. porque ele tem os Vs, igual você vê aqui na mesa, então você consegue Sim. sentir tudo mais. Isso eu tô sentindo porque eu tô aqui. Uhum. Mas imagina Parece uma madeira de verdade, isso, mas não é, né? não é. Mas na feira, e provavelmente é MDF, né? Isso. É isso. Então você só sente isso, esse tato,
É quando você tá na feira, quando você tá numa casa cor. Sim. E isso que faz. Também você acaba conhecendo os materiais para agregar Sim, nos seus projetos sim. e você vai criando aquela memória e o seu repertório para a hora que você tem um cliente, que você vai conversar com esse Uhum. cliente, você expor todas as suas ideias, os materiais, tal, todos sobre tudo, Isso, né? Que isso vai trazer a confiança do isso. cliente em acreditar que você está colocando o que o de Aham, melhor ali isso. para o projeto dele, né? É, e por isso que eu falo, esse leque, né? Aham. É você criar esse leque, essa bagagem que você tem e passar isso para o cliente. Então, assim, é ter isso como vivência, você trazer isso de uma forma muito legal e muito homogênea, né? De uma forma muito leve também pro seu dia Uhum. a dia. Então, e eu falo assim que é muito legal essas feiras, que vale muito a pena ir. Se deixar, eu vou todo dia, mas a gente tem outros compromissos, né? Muitos Muitos compromissos, né? compromissos, mas eu gosto muito de ir, porque lá você conhece muita gente, você cria esse network legal. E eu falo assim que às vezes você, aí voltando aquilo, né? Você não sabe tudo e você Sim. pode agregar em muitas pessoas Aham, e pode sugar, né? De certa forma, aham. muito conhecimento através disso. Network também com outros profissionais do ramo, Profissionais, né? Muito são bacana. pessoas que estão caminhando ali do seu lado, são pessoas que têm um escritório recente, são estudantes, são inúmeras pessoas, são fornecedores, são até vendedores, os vendedores desses estantes são muito legais. Uhum. Então, assim, conhecer, perguntar, falar, olha, nunca vi esse material e como que funciona, eles vão te dar uma aula que Aham. vale super a pena, que é uma coisa que você nunca vai esquecer. Então, eu acho que a gente tem que, assim, ser muito leve e ir assim muito aberto para conhecimento, né? Uhum. Eu sempre gosto de ir 2 vezes na Expo Revestir. Na maioria das vezes as pessoas vão um dia só, mas eu Aham. gosto de ir um dia mais focado em algumas empresas, que são empresas, eu faço sempre um truquezinho assim. Aham. Num dia eu vou sempre em empresas, a gente tem um mapa, né? Então Aham. eu sempre vou nas empresas que eu trabalho. Certo. Então, como Duratex, como Deca, Docol, enfim, várias empresas de cada um do seu segmento. Vou em várias. Gravo tudo, fotografo tudo que eu quero, vejo, anoto, faço anotação do bloco de nota, tudo com muita calma, porque é muita coisa. Então, tudo com muita calma. Depois eu volto para casa e separo algumas empresas que eu vi. Talvez eu tire até foto quando eu tô passando, falo, nossa, amanhã eu venho aqui, amanhã eu venho aqui. São empresas novas, empresas que eu não trabalhei até então. São empresas que eu nunca tinha ouvido falar, ou são empresas que eu já ouvi falar, mas será que é legal pro meu dia a dia? São empresas que coincidem muito com o que eu gosto. Uhum. Porque eu falo assim, é impossível você ir em tudo. Eu acho que não compensa ir em tudo, sabe? Porque às vezes Sim. nem tudo te convém. Mas eu acredito que você ir separando, aí no outro dia eu gosto de ir conhecendo só as empresas que eu não conheço. Uhum. Então, entender, perguntar, será que isso é viável? Vai lá para Goiás? Ou vai lá para São Paulo? Ou é daqui? Vai para o Paraná? Porque se eu indicar para um cliente lá, Uhum. vai para lá? Não vai? Entendeu? Então, é mais ou menos essa lógica. Então, a gente tem que vir dando uma peneirada nas coisas. Maravilha. Parabéns, Henrique Neto. Parabéns aí pela sua Obrigado, história. Você obrigado. fala muito bem, né? Você aí já mostra que você conhece, sabe o que está fazendo, né? E deve entregar um trabalho maravilhoso aí para Obrigado. os seus clientes, né? Obrigadão. Beleza? Você pode fazer as suas considerações aqui para o pessoal, para, né, as pessoas da sua vida aí, do seu trabalho, beleza? Beleza. Queria primeiramente agradecer vocês mais uma vez pelo espaço. Obrigado mesmo pela oportunidade de me conhecer e de levar também como uma forma de comunicação também para Sim. os seguidores. Enfim, muito legal, muito obrigado. E dizer também que estamos, primeiramente, né, fazer meu jabá aqui, que estou aberto. Opa, com Estou certeza. aberto a receber cada cliente de forma assim única, que eu acho que é isso. Espero ter passado um pouquinho do que eu sei, do que eu gosto de fazer e principalmente da minha paixão que eu tenho pelo que eu faço, que eu acho que isso que move cada dia é realmente eu acordar, ir para o escritório e trabalhar. Eu acho que é realmente entender o porquê eu gosto disso e a responsabilidade que eu carrego, né? Então
Muito legal isso. Agradecer também a minha equipe, minha família, que sempre dão apoio, que hoje eu tô aqui, mas estão torcendo por mim lá, enfim. É muito legal isso. Agradecer também a todas as pessoas que acreditam, né, meus clientes, Claro. que nada é possível sem eles, assim, nesse sentido, de abertura, de confiança. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado de coração aí a todo mundo. E é isso. Obrigado. Maravilha, Henrique. Cara, eu que agradeço você vir aí, né? Falou que tinha uma viagem em São Aham, Paulo, a gente conseguiu encaixar a nossa isso. agenda aí e você dá um pulinho aqui em São José para a gente gravar esse podcast. Esse podcast foi criado justamente para isso, né? Para os arquitetos falarem do trabalho dele, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com projetos complementares. Uhum. Então, caso seja necessário algum complementar aí, tu pode Já, contar com a gente já também, a gente estaremos. atende a todo o Brasil. Todo o Brasil gosta sim, muito bom. Então, é isso mesmo, cara. Você ter vindo aqui, muito bom também. Outros arquitetos também do Brasil que estiverem passeando aqui por São Paulo Sim, ou próximo a São José dos Campos, manda um oi pra gente aí isso. e vamos marcar um podcast aqui também. Show de Beleza? bola, show de bola. Valeu, arquiteto Henrique Neto, de Goiás, né? Lá da cidade de Catalão. Isso. Como diz, de Isso aí. Goiás pro mundo, né? De É Goiás isso. para o mundo. Maravilha. E o ano que vem, lá em Milão. Em Milão, se Deus quiser. Beleza. Show de bola. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu, galera. Mais um ManzaCast para vocês fantástico. Um abraço.